galerinha do quarto ano, tô chamando aqui vocês para a nossa aula da semana, tá bom? Aula de matemática, é isso aí, não precisa temer não, que matemática, olha, é uma disciplina muito gostosa de aprender. Para começar, eu quero perguntar a vocês, o que vocês fizeram ontem? O dia todo, desde a hora que acordou até a hora de dormir? Vocês conseguem lembrar o que vocês fizeram ontem? E vocês conseguem imaginar que para cada coisa que vocês fizeram, teve um determinado horário em que essa função foi desempenhada? É assim o nosso dia a dia. Hoje vamos trabalhar, gente, sobre medidas de tempo. E eu quero convidar vocês à nossa aula de hoje. Vamos lá aprender um pouquinho mais? Olha só, como eu já falei para vocês, pessoal, a nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui com medidas de tempo. E essas medidas é muito gostoso de aprender, sabe por quê? Porque a gente utiliza no nosso dia. Agora, imagine aí, passar um dia inteiro sem poder olhar o relógio e fazer as coisas de acordo com a hora certa. Acordar qualquer hora, né, e comer qualquer hora, estudar qualquer hora, né? Isso não existe, gente. Temos que aí nos organizar durante este dia que nos é concedido. Então, temos horas durante o dia. Vamos administrar direitinho e saber o tempo de cada coisa. Deixa eu perguntar a vocês também, vocês têm um horário de estudo de vocês? Vocês já colocaram aí na agenda do dia o horário de estudo de vocês? Fora esse horário de estudo, eu estou falando outro, aquele onde você vai rever tudo aquilo que a professora falou na aula do dia. É importante também. Vocês pegam aí 60 minutos do dia de vocês no outro horário, no contraturno, e vão estudar, vão rever aí o que eu vi hoje, o que a professora trabalhou. Olha, vai ver as dúvidas, envia para o seu professor para ele tirar essas dúvidas de vocês. Então, vamos aprender a administrar o nosso tempo com sucesso, tá bom? E eu chamo vocês aqui para a nossa aula do dia, para ver aqui as nossas habilidades. O que vamos trabalhar hoje? O que vamos trabalhar? Vamos determinar um horário final de um evento a partir do seu horário de início e de um intervalo de tempo dado, todos no formato de horas inteiras. E aqui, determinar a duração de um evento cujos horários inicial e final acontecem em minutos diferentes de uma mesma hora dada. Então, vamos trabalhar aqui com as medidas de tempo, vendo aí esses intervalos, essa duração dentro dos problemas. Esse slide aqui, eu nunca deixo de colocar eles, porque eu sei que ainda tem aluno aí se ajeitando, que perdeu a hora, gente. Não pode perder a hora da aula. Já está marcada todo dia, vocês têm que estar aí, ó, na telinha. Estou chamando vocês. Vocês já estão com isso pronto? Pegando o material, caderno, estojo, já estão fazendo as anotações importantes, né? Porque já tivemos aí várias informações sobre esse tema. O que vocês já anotaram sobre ele? Já tiraram alguma foto, algum print para estudar lá no seu horário de estudo? E manter-se concentrado durante as aulas. Eu não consigo entender um aluno que aprenda sem concentração, né? Eu, por exemplo, quando eu quero aprender, eu fico lá, ó, vidradinho, para me aprender tudo, não perder nada, tá bom? Aprendizagem aí é o foco. Gente, o tempo no nosso dia, olha só, eu tenho um relógio aqui que está caminhando e aqui eu tenho algumas coisas que estão acontecendo no dia deste garoto, né? Então o dia dele aqui foi cheio de coisas. O que ele fez, né? Ele foi para a escola, ele brincou, banhou, cuidou das plantinhas, né? Jogou, dormiu, comeu, se alimentou, então várias coisas ele fez nesse dia. E eu perguntei no comecinho da nossa aula o que vocês fizeram ontem. Vocês conseguem elencar? Fica aqui uma dica para vocês. Depois da aula, vocês vão colocar o horário e o que vocês fizeram. O horário e o que vocês fizeram. Depois vocês podem ver o que vocês podem acrescentar no dia de vocês para ele ficar mais produtivo e mais interessante, tá bom? Olha, esse intervalo bem que eu não fiz nada, bora tentar fazer alguma coisa aqui, brincar, estudar, ver o que a professora mandou fazer, ajudar a mamãe. Então, vamos administrar o nosso tempo, tá bom? Olha só, gente, vamos treinar aqui antes de entrar nos nossos problemas? O que vamos fazer? Dê as horas antes e depois de meio-dia. Isso é uma questão que a gente já discutiu aí por volta de 2 aulas. A gente já compreendeu que o relógio ele segue uma estrutura e temos os números aqui do 1 ao 12. Só que isso funciona até o meio-dia. Depois de meio-dia, a gente faz uma contagem diferente que a gente já vai se apropriando dela. Não é que os números vão estar aqui para vocês verem, mas vocês vão ter aprendido a regrinha de como funciona esse relógio. E depois do meio-dia, ele funciona assim. Depois de 12,
o número 1, não chama mais de 1, chama de 13 e por aí vai. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e até completar, até fazer aí a voltinha completa. Vamos lá, gente. A missão é, dê as horas antes e depois de meio-dia. Então, eu tenho aqui o relógio 1, né? Vamos lá. Eu tenho o relógio 1, o relógio 2, o relógio 3 e o relógio 4. Enquanto eu estou falando aí, vão olhando para as horas. Dica, que vocês já sabem, não é mais nem dica, né, gente? Vocês já aprenderam. O ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. Então, o menor é o verde e o maior é o amarelo. Então, vamos focar aí. Vamos lá, gente. O relógio número 1, ele está com o ponteiro menor e o maior apontado para o 12. Significa que é hora de quê? Hein, gente? Se for antes de meio-dia, é hora de vocês irem comer, né? Comer a comidinha de vocês aí no almoço. E se for depois de meio-dia, eu acredito que já está todo mundo dormindo, porque vai ser meia-noite. Então, temos aqui 12 horas, que seria antes, seria exatamente ao meio-dia, né? E depois, meio-dia aí, a gente vai correr lá para meia-noite, que é a hora que vocês já estão dormindo. Então, vamos seguir. Aqui no relógio 2, o ponteiro menor apontando para o 3 e o maior apontando para o 12. Então, eu tenho aqui 3 horas, né? Essas 3 horas aqui seria bem da madrugada. E 15 horas, que seria 15 horas da tarde, tá bom? Depois de meio-dia. O relógio 3, o ponteiro menor está apontando para o 9, então ele está indicando as horas. E o maior para o 12, então essa hora está em ponto. Então eu tenho aqui 9 horas, que é antes de meio-dia, e eu tenho 21 horas, que é depois de meio-dia. Então 9 horas significa que estamos no horário da manhã e 20 horas representa que estamos aí no horário da noite. Aqui o horário que eu acho que vocês já estão indo dormir, gente. Não pode ir dormir depois das 9 não, gente. Fica muito tarde, tá bom? E o relógio 4 também está me mostrando aqui a hora em ponto, o ponteiro menor apontando para o 6 e o maior apontando para o 12. Que horas? Se for antes do meio-dia, eu tenho 6 horas, tem aquelas 6 horas da manhã onde vocês estão se espreguiçando lá, vendo a hora de já ir para a telinha para ir para as nossas aulas, né? Que inicia aí 7 horas. Então, vocês estão aqui se arrumando, tomando banho, tomando café, não é isso? Mas se for depois de meio-dia, então eu tenho aqui as 18 horas, que é a hora lá onde vocês estão na janta de vocês, né? Vocês já estão comendo novamente, preparando aí o estômago para depois ir dormir, não é isso? Então vamos lá, já aprendemos que temos que observar essas horas dessa forma. Vamos aqui, gente, para as nossas questões, vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre essas horas, em algumas situações do dia a dia. E a primeira pergunta é, Lucas sai de casa para pedalar, andar de bicicleta, né, todos os dias, às 17 horas e 20 minutos. Ele demora apenas 35 minutos no seu percurso. Que horas Lucas chega em casa? Isso parece muito comigo, viu? Eu saio mais ou menos essa hora para pedalar e eu duro mais ou menos esse tempo aí que o Lucas também sai pedalando. E é muito esforço, viu? Eu vou, volto, estou em casa rapidinho, já fiz o meu exercício. Então, vamos aqui. O que eu preciso fazer? Eu vou acrescentar o tempo do percurso de Lucas, a hora que ele saiu. E assim eu vou encontrar a hora que ele chega em casa. Vou disponibilizar aqui os meus números. 17 horas e 20 minutos, identificando aqui a hora que o Lucas sai de casa para pedalar. E no seu percurso, ele demora 35 minutos. Lembrando que não tem hora completa, então aqui não fica nada. Eu coloco o zero só para vocês lembrarem que não tem nada, só tem os minutos. Se tem os minutos, vou colocar os minutos, sem erro. E eu vou somar. 0 mais 5 eu tenho 5, 2 mais 3 eu tenho 5, 7 mais 0 eu continuo com 7 e aqui 17 horas e 55 minutos. Olha só, nas minhas alternativas A, B, C e D, onde é que eu encontro essa alternativa? 17 horas e 55 minutos. Então, eu encontro aqui.
Pergunto, aqui é antes de meio-dia ou é depois de meio-dia? É depois de meio-dia, né, gente? Já passamos aí a contagem de números maiores, então estamos no 17 aqui, estamos no 17. Então, já é depois de meio-dia, já lá chegando às 18 horas. Vamos aqui para a nossa segunda questão, pessoal. Olha, na escola Aprender Juntos, foi definido o horário do intervalo como mostra. Como é esse intervalo? Olha só, o início. O intervalo ele inicia 9 horas e 20 minutos. E ele termina 9 horas e 40 minutos. O que eu quero saber? O que eu quero saber? Qual a duração desse intervalo? Então, entre o início e o término tem uma duração, tem um tempo aí correndo. Que tempo é esse? Então, vamos aqui identificar. É 15 minutos de intervalo? É 20? É 25? É 30? Vamos para o cálculo. Tem como fazer mental? Tem. Tenho certeza que tem alunos aí que já fizeram esse cálculo mental. Então, vamos colocar aqui os nossos valores. Não é isso? E, olha, 9 horas e 40 minutos menos 9 horas e 20. Como eu quero saber a diferença, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o número maior em cima, o menor embaixo e vou tirar a diferença desse intervalo. Então, 0 menos 0 é 0. 4 eu tiro 2, eu continuo com 2. 9 eu tiro 9, os números são iguais, então fico com 0. Olha só, hora ficou zerado, só tenho lá os minutos. Então, a duração desse intervalo é de exatamente 20 minutos. Começou 9h20 até 9h40, se passaram 20 minutos de intervalo. Então, isso dá para a gente se situar, não é isso? 20 minutos é a nossa resposta correta. Vamos aqui, pessoal, para a nossa terceira questão. O circo que chegou na cidade abrirá as portas ao público às 10 horas, em ponto, e permanecerá funcionando por 11 horas e meia. Já falamos sobre meia, o que é meia? Não vão se confundir mais não, vocês já aprenderam, tá bom? Com espetáculos variados, qual será o horário que o circo irá fechar? Então, eu vou fazer também aqui essa diferença, vou colocar aqui, né? A diferença não, eu vou acrescentar aqui as horas de funcionamento desse circo. Então, 10 horas, ele vai funcionar por mais 11 horas e 30, né? Que o meia significa 30. Então, eu coloco aqui 30 e acrescento também aqui as horas, que são 11 horas completas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar da hora que o circo abre, mais o horário de funcionamento, e eu vou chegar ao horário que ele vai fechar. 0 mais 0 eu tenho 0, 0 mais 3 eu tenho 3, 0 mais 1 eu tenho 1, e 1 mais 1 eu tenho 2. Olha só, professora, essa hora existe? Claro que ela existe, ela está lá no nosso relógio. 21 horas e 30 minutos. Então, a nossa alternativa entre A, B, C e D é a letra D. Então, o circo, qual será o horário que o circo irá fechar? O circo irá fechar às 21 horas e 30 minutos. Professora, me situa aí. Se não fosse depois de meio-dia, essa hora qual seria? Bom, seria 9 horas e 30, se fosse da manhã. Não é isso? Vamos identificar aqui dessa forma, gente. Toda vez que a gente for trabalhando com os números, vamos sempre pensar no antes do meio-dia e o depois do meio-dia, para a gente se apropriando aí dessa técnica. Quarta questão. Uma peça de teatro teve início às 21 horas e durou 120 minutos. Que horas a peça acabou? Olha só, eu coloquei ele a 120 minutos porque já trabalhamos sobre conversão de medidas de tempo. Então, vocês já sabem que o tempo, a hora, é formado de 60 e 60 minutos. Vamos olhar para esse 120, pessoal, e imaginar quantos 60 cabem em 120. Se eu somar 60 mais 60, eu vou ter o quê? Quem respondeu que eu vou ter 120, exatamente os 120 acertou. Então, eu já sei que 60 é uma hora completa, mais 60 é outra hora completa. Então, eu entendo que eu tenho 2 horas completas. Então, por que não fazer logo essa conversão e colocar aqui? Eu gosto de desafiar vocês. Vamos colocar aqui, então, o nosso primeiro valor, que é 21 horas, que é a hora onde a peça de teatro teve início. E como já fizemos a conversão de 120 minutos para a hora, e sabemos que em 120 minutos
É a mesma coisa que 2 horas? Vamos colocar logo aqui as 2 horas. Então, temos aqui 2 horas. O que vamos fazer? Para saber que hora a peça acabou, vamos somar a hora que ela iniciou, a sua duração e vamos chegar ao resultado final. 0 mais 0 eu tenho 0, 0 mais 0 eu também tenho 0, 1 mais 2 eu tenho 3 e aqui eu baixo 2, então tenho 23 horas cravadinhas, zeradas. Então, a minha peça acabou às 23 horas, um pouquinho tarde, viu? Essa peça é de adulto, tá bom? Criança não deve estar nela não, tá acabando tarde. Então, vamos aqui. Quinta questão. Uma chuva começou às 7 horas e veio parar às 10 horas. Qual foi a duração dessa chuva? Tô querendo uma chuva dessa, bem gostosinha, de 7 horas até as 10 da manhã, não é? Porque, olha só, antes de meio-dia. Então, vamos aqui, saber essa duração, eu vou fazer aqui para me entender esse intervalo de tempo. Então, eu posso fazer como? Eu coloco aqui às 10 horas, que é o horário que a chuva acabou, e vou aqui subtrair, gente, pelo horário que ela iniciou. Então, eu quero saber essa diferença de tempo, e a diferença a gente trabalha com a subtração. 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 0 tiro 7, eita, professora, e agora? Vou aqui para o meu coleguinha, olha, tiro daqui, trago para cá, formo o meu novo valor, agora eu tenho 10 menos 7, 10 menos 7 é 3. Aqui onde eu cortei o 1, eu não tenho mais o que trabalhar aqui, gente, eu tirei o único valor que estava aqui disponível, eu já retirei. Então, fica aqui com 0. Minha resposta, 3 horas. Tenho essa resposta nas minhas alternativas? Tenho. Qual foi a duração dessa chuva? A duração dessa chuva foi de 3 horas. Eita, estamos precisando de 3 horas de chuva. Oh, coisa boa, né? Então, vamos aqui. Olha só uma nova forma. Quem quiser fazer o cálculo mental, pode? Pode, tem problema. Pode fazer aqui calculando a diferença. Mas eu posso colocar 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Tenho 7 horas o horário que inicia, 10 horas lá o horário que a chuva acaba. Então, no intervalo de 7 para 8, se passou 1 hora. De 8 para 9, se passou mais 1 hora. E de 9 para 10, se passou mais 1 hora. Então, foram 3 horas de duração. Mais outra forma de se pensar. Vamos aqui, gente, para a sexta questão, trabalhando aqui mais uma vez sobre a nossa gostosa forma de medir o tempo. Miriam demora meia hora para chegar na academia. O relógio marca a hora que Miriam saiu de casa. Que horas ela chegou no seu destino? Então, olha só, a hora não está em ponto. Por quê? Porque o ponteiro maior, eu não estou falando do ponteiro fino, o ponteiro maior, um pouquinho mais grosso, ele marca a hora, né? Quando está apontando para o 12, ele marca a hora exata. E ele não está. Mas é um desafio? É. Vamos lá, convido vocês a resolver esse desafio. Eu já sei que o ponteiro menor marca as horas, então ele está apontando aqui para o 10. Então, está marcando 10 horas, não é isso? E o ponteiro maior aponta para os minutos. Então, aqui, olha, vocês podem até se confundir, que ele não está direitinho na bolinha, né? Mas vamos considerar que ele está aqui nos 10 minutos cravados. Então, está aqui 10 horas e 10 minutos. E aí, o que está dizendo aqui? Que ela demora meia hora. Já falamos sobre a meia hora. E meia hora é a mesma coisa que 30 minutos. É a metade de 1 hora. Eu coloco aqui a hora que está marcada aqui no relógio, que é 10 horas e 10 minutos, que é a hora que ela sai para a academia. E vou colocar meia hora. Meia hora vai ficar aqui nas horas ou nos minutos, gente? Meia hora é minuto, então eu levo lá para os minutos. Tenho aqui 30 minutos. Na hora não tem nada, porque essa hora não fechou aí 60 minutos completo, então esquece, não complica, é lá nos minutos. 10 horas e 10 minutos é a hora que ela sai de casa, 30 minutos é o tempo que ela gasta para chegar na academia. Então eu vou acrescentar aqui, vou fazer um cálculo, uma adição do tempo de saída, a duração desse percurso e eu vou chegar aqui ao horário que ela chega ao seu destino. Então, 0 mais 0 eu tenho 0, 1 mais 3 eu tenho 4, 0 mais 0 eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Olha só, o horário que ela chega na academia às 10 horas e 40 minutos.
conseguindo aí fazer o percurso na meia hora que já foi dita no problema. Então, o ponteiro maior, o mais grosso, não o mais fino, ele vai estar apontado bem aqui, olha, para diretamente no 8, onde corresponde aí a 40 minutos. Entenderam até aqui? Então, vamos aqui para a nossa 7ª questão, dando continuidade aqui à nossa temática de medidas de tempo. A nossa 7ª questão diz assim: um operário entra na fábrica às 8 horas. 8 horas antes de meio-dia, depois de meio-dia, antes de meio-dia. 8 horas, então, é da manhã. Ele passa 3 horas no setor de embalagem, tira 2 horas para almoçar e descansar na empresa e, no retorno, passa mais 4 horas no setor de conferência. Que horas ele é liberado do serviço? Bom, vamos aqui calcular quantas horas ele passa para fazer essas atividades, né? Ficar no setor de embalagem, almoçar, descansar, ir para o setor de conferência. Então, a gente tem aqui 3 horas que ele está no setor de embalagem, 2 horas aí do almoço, né, e o descanso, e 4 horas que ele está aqui no setor, né, de conferência. Eu somando isso, eu calculo aqui que o operário está passando 9 horas dentro da empresa fazendo todas essas atividades. Então, o que eu quero agora? Eu pego aqui o horário que ele entra na fábrica, que é 8 horas, e eu acrescento aqui o horário, o tempo que ele permanece trabalhando dentro dessas funções na empresa. Então, 3 horas, para quem ainda não entendeu. Professora, de onde é que saiu aquele 9 horas ali? Eu estou calculando todo o tempo que o funcionário passa dentro da empresa, de acordo com o que ele está fazendo. 3 horas, ele está no setor de embalagem. 2 horas, ele está lá almoçando e descansando. 4 horas, ele está fazendo o quê? Ele está em outro setor, que é o setor da conferência. Somei tudo, eu sei que ele passa 9 horas em um dia dentro dessa empresa. Sei que ele entra às 8 horas da manhã. O que eu vou fazer? Somar. Então, eu somo aqui, 0 mais 0 eu tenho 0, 0 mais 0 eu tenho 0, e 8 mais 9 eu tenho aqui 17, né? Então, esse horário final é o horário que ele está sendo liberado do serviço. Então, que horas ele é liberado do serviço? Então, ele é liberado do serviço às 17 horas. Olha só, já estamos aí aprendendo a manusear a ferramenta tempo, não é isso? Não é difícil, gente. E vamos aqui para a nossa última questão do dia. Eu espero que até aqui vocês tenham aprendido bastante, tenham aí se concentrado na aula. Essa aula é feita com muito carinho e o meu objetivo é que ela chegue até aí onde vocês, se não, nada feito. Vem aqui para a 8ª questão, pessoal. Vamos ler junto? 8ª questão diz assim: Amanda vai para o reforço às 15 horas e volta às 17. Lembra que lá no início eu falei, bora tirar um horário aí para resgatar aí o que foi colocado na aula, no contraturno. A Amanda, no caso, vai para o reforço, então ela tem esse horário, né? Letra A diz assim: quantas horas ela passa no reforço? Hein? Esqueci de colocar aqui o sinalzinho da pergunta. Letra B: para qual número do relógio o ponteiro menor deve estar apontado na hora que o reforço acaba? Então, vamos lá. Observem aqui. 3 horas, vocês lembram? Antes de meio-dia, depois de meio-dia. O relógio nos mostra ali o 3 apontado, o ponteiro menor, e o ponteiro maior no 12. Então, está cravado aqui 3 horas. Só que o enunciado da questão fala que é 15 horas, né? Então, é à tarde. Então, às 15 horas, ela está entrando no recreio. Então, o que faz aqui? De 15 para as 16 e de 16 para as 17 se passaram 2 horas. Então, quantas horas ela passa no reforço se acaba às 17 horas? Ela passa 2 horas no reforço, que é do 15 até os 17. Vocês estão vendo aí marcado do 3 até o 5. Mas como é depois de meio-dia, eu digo que é das 15 às 17 horas. Então, ela passa aqui 2 horas no reforço. E a letra B diz: para qual número do relógio o ponteiro menor deve estar apontado na hora que o reforço acaba. É acaba, viu, gente? É o erro de digitação. Então, vamos lá. Então, para onde é que tem que estar apontado? Todo mundo já viu aqui? Que é para o 5. Observem lá no nosso relógio.
aquele ponteiro menor, ele não vai existir mais apontando para o 3. Aquele ponteiro menor, ele vai se mover de acordo com o tempo que for passando, das 15 até as 17 horas, que vai se mover do 3 até o 5. Então, ele vai se mover para o 5. Então, quando esse ponteiro menor estiver apontando para o 5 e o maior para o 12, significa dizer que o reforço da Amanda vai ter encerrado bem ali, entendeu? Às 17 horas, certo? Então, já sabemos que a duração desse recreio é de 2 horas e que o ponteiro tem que estar apontado para o 5, né? E o maior para o 12, o menor para o 5, o maior para o 12, para dar aí o horário que ela vai ter concluído o reforço. Não é isso? E aí, pessoal, o que vocês aprenderam até aqui? Foi muitas questões que já trabalhamos, né? O que aprendemos hoje? Determinar o horário final, a duração ou o intervalo de um tempo em um evento. Então, trabalhamos várias situações que temos aí no nosso dia a dia. Através dessa aula, vocês podem observar também no dia a dia de vocês como é que vocês administram esse tempo. Que hora vocês vão fazer uma coisa, quanto tempo demora para acabar, quanto tempo você toma banho, quanto tempo você almoça, quanto tempo você brinca e quanto tempo vocês dedicam aos estudos, hein? Essa aí eu quero saber, tá certo? Vamos lá, pessoal. Concluindo aqui com a nossa frase do dia, educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Então, o caminho é esse, é educação, é conhecimento e através dele vocês podem conquistar o mundo, viu? Ele move pessoas, o conhecimento move pessoas. E aí, vocês querem ficar no mesmo lugar ou vocês querem se mover rumo a um ótimo destino a cada um de vocês? Então, essa é a nossa mensagem. Finalizando aqui, um forte abraço da professora Gleiciane Gomes. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.